Com a palavra, o vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Os colegas vereadores, só um combinado aqui entre nós, um acordo. A nossa sessão provavelmente vai se estender, né? Então, nós vamos pausar ela ao meio-dia, até 1h30, como nós fizemos no outro dia, e nós votamos, se necessário, seguir com a ordinária para depois as extraordinárias. Pode ser assim, colegas? Todo mundo almoça, tranquilinho, dá para ir até Forqueta e voltar a comer uma tortelada lá na Sandra Boreto. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Muito obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao senhor, que não tive a oportunidade de cumprimentar os demais vereadores, no nome do vereador Alexandre Bortoluz, quem nos acompanha de casa, o senhor e a senhora Andressa Malman, e também quem nos acompanha desse plenário, meu bom dia especial. Vereadora Marisol, uma coisa me deixou muito feliz quando eu abri o Globo desse final de semana, fui verificar os deputados do PSDB e vi o Daniel da TV lá, eu sei da proximidade que a senhora tem com ele, e me recordei da senhora imediatamente, porque não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de concepção do crime. Presidente, a Constituição, quando editada em 1988, vereador José D'Ambrosio, determinava que, para que houvesse investigação, havia necessidade de autorização do Congresso brasileiro. Então, até o ano de 2001, vereadora Estela, a redação era essa. Sabe quantos nós tivemos caçados até 2001, José D'Ambrosio? 1. E sabe por quê? Porque ele entregou um esquema de compra do Congresso Nacional até um indígena e devolveu o dinheiro. Então, o que acontecerá aqui é que ninguém mais será punido. E eu gostaria só de elucidar, porque, de forma muito humilde, o vereador Santo Fantinel me perguntou algumas coisas aqui fora, e eu gostaria de elucidar o que se trata essa PEC de forma efetiva. Nós já temos uma previsão legal que determina que, em havendo investigação para que haja o julgamento e a imputação da ação penal, há necessidade de autorização do Congresso Nacional. Então, por exemplo, quando houve a investigação do Ramagem, ele foi investigado sem autorização do Congresso Nacional. Para que houvesse o julgamento dele no STF, a Câmara precisou e suspendeu o processo dele. Então, hoje, nós já temos a possibilidade de suspensão processual. O que nós não temos é a possibilidade de investigação. Essa PEC trata exclusivamente de investigação e não de prosseguimento de ação penal. Porque hoje, para que haja prosseguimento da ação penal, já há a necessidade de prévia autorização. Então, separei algumas perguntas rápidas para que nós possamos ter clareza do que nós estamos votando. É verdade que essa PEC determina que, para um deputado pego em flagrante delito, a palavra final acerca da prisão será da Câmara, mesmo havendo crime comum, como estupro, homicídio ou desvio de dinheiro? Sim, é verdade. Hoje não é assim. Então, se um deputado está estuprando alguém, a Câmara precisa autorizar a prisão dele mesmo flagrante delito, vereador Santo Fantinel. É verdade que a votação para decidir o que o deputado seguirá, se encaminhado à autoridade policial ou não, é secreta? Sim, também é verdade. Terceira questão. É verdade que o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal pode se ampliar na interpretação e levar às Assembleias Legislativas o mesmo entendimento de necessidade de prisão em flagrante, autorização para manutenção da prisão? Sim, é verdade. Mas aqui o ponto crucial do debate dessa PEC está disposto no: é verdade que, nos casos relativos ao orçamento secreto, nos julgamentos de investigação determinada pelo ministro Flávio Dino, à Polícia Federal, existe a expectativa que os processos sejam parados em razão da impossibilidade da investigação? É verdade. Então, qual é o objeto dessa PEC? O objeto dessa PEC é suspender as investigações acerca do orçamento secreto. Esse é o objeto, vereadora Estela. Não tem nada a ver com prender ou não prender. A investigação do Ramagem foi suspensa, todos aqui viram. Não viram o Supremo Tribunal Federal determinar prejuízo no julgamento acerca de atentado a tal e tal coisa em razão da suspensão promovida pelo Congresso Nacional? Sim! Um deputado não pode ser julgado sem autorização do Congresso. E já é essa a previsão. O que a PEC determina, vereadora Estela, é se ele pode ser investigado ou não. E nem mais investigar pode. E é verdade, presidente, aqui o que mais me lembra, que muitos aqui eram bravos combatentes do foro privilegiado. E a gente está promovendo a extensão do foro privilegiado ao presidente de partido. Nós temos mais de 40 partidos no Brasil, vereador Santo Fantinel. O cara mata alguém, vai lá e compra um partideco para ele e não responde por homicídio mais. É isso que vai acontecer no modelo de pluripartidarismo que nós temos. Não tem nada a ver com esquerda e direita.
tem a ver com a possibilidade dos ricos comprarem uma vaga para não serem mais julgados. Pronto. Essa é a questão. E, por fim, presidente, essa aqui é a maior surpresa. Eu sou a favor da audiência de custódia aqui, todo mundo sabe. Já conversei com o vereador Iago, inclusive, sobre a importância de audiência de custódia. Essa PEC dispunha de audiência de custódia, que era a única coisa que eu era a favor. Retiraram da PEC a audiência de custódia. Agora, a autoridade policial podia relaxar a prisão, vereador Zé D'Ambrossa. Chegou lá, podia relaxar a prisão, porque não tinha por que ficar preso, vereador Rafael, no flagrante delito. Agora não pode mais, porque essa PEC suprime isso. Então, obviamente, você sabe o que a Câmara dos Deputados vai fazer, suspender a investigação contra todos. E vai suspender a investigação, para concluir, presidente, contra todos os pensamentos diversos, porque é corporativismo. É a mesma coisa que tu pedir para o capitão de um time se tu pode expulsar o zagueiro do time dele. Ele sempre vai falar não. Porque isso aconteceu até 2001. Obrigado, presidente. Vou votar sim. Obrigado, vereador Cláudio Libar.